Parabéns também. Largada por pelo menos 5. Oi, meu nome é Maria e vou largar o Ironman. Enfim, chegou o grande dia de largar o Ironman Brasil. Foram muitos meses de preparação, muitos meses de ciclo. Um ciclo difícil, cansativo, exaustivo, assim. Então, estou muito ansiosa para entregar uma prova linda. Hoje é dia de comemorar tudo que foi feito, entregar tudo que foi trabalhado e nadar esses 3.800, pedalar esses 180 e correr essa maratona. Foi uma prova muito, muito, muito sonhada. Desde que eu decidi entrar no triatlon, desde que eu fiz meu primeiro sprint, meu primeiro 70. Muito feliz de ter todo mundo aqui comigo, me apoiando. E vamos nessa, mamar no Ironman Brasil. Cada dúvida que você tentou conhece, não tem problema, incentiva, bate palma, faz barulho, vamos torcida, vamos. Vamos, Maria! Bora! Bora, Maria! Bora Maria, força, bora, vamos! Vamos com mais uma chegando também agora, fechando a prova, Maria Dias! Pode comemorar, Maria, você, um Ironman! Vamos lá! Tuts! Congrats, Tuts! One and Ironman! 14 horas, 44 minutos e 38 segundos. Oiê! Race report da minha prova no Ironman Brasil. Eu cheguei na largada mais ou menos 5 horas da manhã, acordei às 3, tomei café, preparei meu pré-treino, fui pra largada. Cheguei ainda estava muito escuro, mas já tinha muita gente na praia. Minha largada estava prevista para 7h30 da manhã. Tinha muita neblina, você olhava pro mar e você não via de jeito nenhum as boias. Vinha assim muito de relance o jet ski passando e se posicionando, o pessoal no stand-up também
também, da organização. Mas assim, as boias você realmente não dava pra ver. E aí, a organização achou mais seguro adiar a largada. Então, os profissionais que eram pra largar primeiro demoraram também. E depois que eles largaram, os amadores começaram a largar 10 de 10 em 10 segundos. E na hora que largou, realmente a neblina já tinha passado bastante. Já dava pra ver as boias. O mar tava muito flat. Assim, eu larguei muito feliz. Entrei na água. Tinha muita gente ao redor por causa desse curto espaço de tempo que era a largada dos amadores. E eu sempre nadava vendo gente. No Ironman, você nada no formato de M. Então, você faz a primeira perna do M, sai, corre 200 metros e faz a segunda perna do M, que é menor. A primeira dá mais ou menos 2.100 metros. Você entra 1 quilômetro, nada 200 metros e volta o resto pra areia. A primeira perna foi um pouco mais difícil porque você tem que desviar da galera e desviando. Mas assim, minha navegação foi muito boa. Eu consegui enxergar todas as boias e passar rente a todas as boias. Enquanto eu tava nadando, eu sentia várias coisinhas assim na minha mão, no meu pé, no meu rosto. Eu ficava meio agarrando, era uma coisa meio gelatinosa, mas eu não sabia o que era. Quando eu saí pra dar a volta assim na perna do M, eu escutei uma mulher falando: nossa, tá cheio de água viva. Aí eu, água viva? Aí eu, não, isso é bolha do pessoal nadando ao redor. Ela, não, é água viva. Aí eu, meu Deus, tá cheio de água viva. Eu soube depois que era um tipo de água viva que tem em Florianópolis que não queima. Então tava cheio, mas elas eram bem pequenininhas assim, elas não queimavam. Então nadei a primeira perna do M, me senti super bem, saí pra fazer a volta, me sentindo ainda super bem. E eu pensei, agora é a menor parte. E fui fazer a outra perna. Eu nadei pra 8 minutos mais ou menos mais baixo do que a previsão do meu treinador, que era fazer uma natação muito confortável, muito leve, até por causa do meu acidente em fevereiro, que eu fissurei a clavícula. Nadei realmente muito confortável, saí muito feliz pra ter um. E lá você tem um suporte pessoal, então ele ajuda a tirar a roupa de borracha. Tirei a roupa de borracha, dei uma passada ali no chuveiro pra poder tirar o sal e fui trocar pro pedal. Lá no Ironman, você não se troca como nos 70.3. Então lá é uma tenda muito grande, com várias cadeiras de plástico dentro. E aí é dividido entre masculino e feminino. Eu entrei na área feminina com minha sacola de transição e fui me trocar pro pedal. Então eu coloquei meia, capacete, fui colocar corta-vento. A staff me falou que ia fazer calor, então decidi ir só com macaquinho e uma folha térmica dentro, aquelas folhas tipo de alumínio. Fui pedalar. Comecei o pedal me sentindo super bem, super bem. Eu dividi metade da minha suplementação em gel e metade em carboidrato em pó na garrafinha. Eu comecei me sentindo super bem, vi que o clima tava muito bom, friozinho. Pedalei os primeiros 90 quilômetros me sentindo super bem, conseguindo suplementar. Quando passou desses 90, eu comecei a sentir um incômodo muito grande na barriga, eu não conseguia ficar no clipe, porque a perna batia no abdômen, tava muito inchado, batia no abdômen, eu queria só vomitar. E aí eu parei 3 vezes pra poder vomitar e conseguir fazer a bike de uma forma mais confortável. Mas aí quando ao mesmo tempo que eu aliviei, no tempo que eu botei pra fora, eu sinto que eu perdi uma força ali. Eu não conseguia mais encaixar a minha potência. Eu sabia que eu ia terminar o pedal, mas eu ia terminar ele numa potência bem mais baixa do que eu tava planejando. Consegui ainda assim continuar com a suplementação. Ficou quente, fez realmente calor, bateu um ventozinho, mas assim, nada demais na bike. Consegui voltar a ficar no clipe. E assim, quando deu no quilômetro 150, que eu já tava chegando, que eu, nossa, só falta 30 quilômetros pra chegar. A minha corrente caiu e embalou. Naquela hora eu parei, desci da bike, tentei ajeitar, a corrente não voltava. E lá na Ironman fica passando os staffs com um mecânico em cima e eu olhava pro lado, não tinha staff, olhava pro outro, não tinha staff, não passava ninguém de moto. E passou 1, 2, 3, 4, 5 minutos, eu não vou sentar aqui, eu vou tentar colocar a corrente no canto. E tentava, não ia, tentava, não ia, tentava, não ia. Isso é uma coisa que pra mim foi um erro gigantesco. Eu nunca aprendi a mexer na minha bike. Ficou uma lição pra próxima. Agora realmente você tem que conhecer sua bike, porque caso dê um desses BOs, você vai saber resolver durante a prova. Sei que no final, assim, eu mexi nas marchas e voltei a corrente pro lugar. Consegui subir em cima da bicicleta. Quando eu subi em cima da bicicleta, menos de 5 minutos depois, passou um mecânico do meu lado. Continuei o pedal. Peguei a última subida, que era uma subida enorme. Era uma subida de, tipo assim, 2 quilômetros. Enorme, fazendo força e escuto só um vento. Meu pneu furou. Então eu tive que fazer uma força, assim, não tava vedando. Eu uso tubeless, que é
um líquido que fica dentro do pneu, então quando o pneu fura ele veda e o pneu não seca. Não vedava, não vedava. E eu continuei pedalando, senti um líquido assim, voando na minha perna, mais ou menos, não tá vedando, saiu o tubo, saiu o líquido, então vai dar tudo certo, eu vou chegar lá. E aí continuei, mas assim, a bike foi a parte mais sofrida da prova. Pedalei assim por uns 10 minutinhos do lado de uma pessoa e fiquei conversando com ele, e ele me contando que era o 4º Ironman dele, eu falando assim, nossa, eu tô desesperada que esse pedal não acaba. Tava previsto pra eu terminar ali em 5h50. Eu terminei em 6h40, então foi assim, quase 1 hora a mais do meu previsto. Esse cara falou pra mim, ele não, continua que quando você colocar o pé no chão pra correr, você vai ser muito melhor. E eu pensava, meu Deus, eu vou botar o pé no chão pra correr uma maratona. E vai ser melhor como? Ele, não, vai ser melhor. O pedal realmente é a parte mais sozinha que tem, não tem torcida. Não tem como seus familiares acessarem pra poder ver o pedal no máximo do retorno do 90. Tinha gente torcendo, eu consegui ver meu namorado, eu consegui ver meus amigos, mas depois você não vê mais ninguém. Cheguei na transição me sentindo muito cansada, muito frustrada com o pedal, porque a minha melhor modalidade foi justamente a modalidade que eu quebrei muito pesado. Na minha corrida, eu não tinha muita expectativa, assim, eu digo que essa prova, em questão de expectativa, de tensão, foi muito melhor do que o meu 70.3, do que os 2 que eu fiz, porque como eu me lesionei durante o ciclo, aconteceu muita coisa, eu fico com a expectativa de terminar, de pegar minha medalha e principalmente ser muito feliz, porque ali eu tava realizando um sonho, eu tava na prova da minha vida. Então várias vezes assim, eu passava e eu via os profissionais passando por mim, eu ficava, meu Deus, que massa, isso daqui é um sonho, é muito legal, tô vendo tanta gente que eu admiro passando, de verdade, ver tanta gente se superando, tentando entregar o seu melhor, assim, é muito emocionante. Quando eu cheguei pra correr, vi gente chorando, vi gente muito cansada, vi gente com cãibra, saí pra correr falando assim, meu Deus, como é que eu vou entregar agora essa maratona assim, do que eu quebrei pesado no pedal. Eu saí a começar a correr. Então, meu treinador colocou uma estratégia muito legal pra mim, por causa da contratura. Ele colocou 4 blocos de 5 km com 1 minuto e meio andando entre esses blocos de 5 km e 3 de 7. Então, no final, eu dividia tudo e ia completar a maratona desse jeito, andando e correndo. E isso foi muito bom, porque eu só pensava assim, eu olhava o relógio, não, só mais 5 km, só mais 5 km, só mais 5 km. Consegui suplementar direitinho, eu tinha 17 géis pra tomar na maratona. Eu consegui tomar 15 deles. E sal, eu fiquei tomando da prova. Tinha lá coca, tinha liquids e tudo que tinha quando eu não conseguia suplementar mais. Eu usava da prova, a estrutura da prova muito boa, muita gente. Assim, a Búzios, que é a avenida principal da prova, muita gente torcendo, gente fantasiada, todas as horas. Então, assim, não tinha como você andar na Búzios. Tanto que eu olhava pro meu relógio, às vezes a pausa caía justamente lá. Eu, não, gente, agora eu não vou andar, deixa esse 1 minuto e meio pra depois, que a torcida daqui é muito legal. A galera dá uma força, assim, pra todo mundo que tá na prova. Você vê tanta gente se superando. Eu via meus amigos passando correndo, via o meu coach. O engraçado, quando eu saí da natação, isso eu esqueci de falar, que eu subi na bike, eu tava com 5 km, eu vi meu coach. Aí ele falou, agora que a prova vai começar. Eu falei, nossa, já nadei 3.800. E agora que a prova vai começar? E quando eu cheguei na corrida, realmente eu entendi o que ele quis dizer. A parte mais fácil é a natação, porque é a única parte que você tá descansado. No resto, você só vai entregando. Eu comecei realmente a sentir a corrida pesada. Eu consegui encaixar um ritmo que eu queria. Eu senti realmente a corrida pesada quando passou ali em 27, 28. Aí eu tentava levantar a perna, eu tentava correr, assim, tentava encaixar um ritmo de 6,5 e eu não conseguia encaixar o ritmo. Não conseguia de jeito nenhum. Tava entregando ali o que eu podia. E isso lá são 4 voltas de 10. Então eu peguei a primeira pulseira, peguei a segunda. Chegou na terceira, eu vi a galera no Ironman com a 4ª pulseira e isso foi uma coisa que eu percebi. Quase todo mundo que tava com a 4ª pulseira já tava assim andando. Então eu tinha colocado na minha cabeça, gente, a terceira e a 4ª são as piores, assim, mentalmente. A 4ª pra mim, mentalmente, foi a pior. Já tava muito tarde, largou tarde. Eu tava com quase 14 horas de prova na última volta, cansada já, fadigada, doida pra dormir. Não tinha mais tanta torcida. Tinha muita atleta ainda na prova, mas assim, todo mundo muito cansado. Então você via a galera andando, muita gente com cãibra. Isso bagunçava um pouco o mental. Mas eu sabia que eu ia entregar, eu andei demais, assim, na última volta. Parei pra ir no banheiro, parei, assim, passando mal, da barriga de novo, querendo vomitar. Tem uma hora que você não aguenta mais tomar gel. Então fui pegando bisnaguinha da prova, fui utilizando outras coisas. Assim, realmente tava inchada. Todas as sensações que você podia sentir na sensação da prova, eu tava sentindo. Dor na lombar, era muita coisa, mas eu tava muito emocionada de estar ali.
Então eu vi o pessoal da minha assessoria torcendo, vi todos os professores torcendo, falando pra eu correr, torcida mesmo, ainda ali na rua, tarde da noite, naquela hora, já era quase 11 horas da noite, era 10 e pouco. Tudo isso me deu muita força pra continuar. Realmente foi, assim, eu coloquei na cabeça que eu tava vivendo um sonho, que aquele ali era meu momento, era minha prova, e eu tinha que pegar a medalha a todo custo. Quando tava chegando assim perto ali do 40, eu ainda não conseguia correr. Já tinha chegado na Búzios, quando tá no quilômetro 40, você tá dobrando na Búzios e falta 2 quilômetros pra poder chegar no poste. E aí eu lembro que eu tava andando, meu namorado chegou do meu lado, ele corre, e eu não consigo, e todo mundo torcendo na Búzios, eu não consigo correr, não consigo levantar o pé, faltando 1,5 km, eu tirei forças, não sei de onde, eu não, vou pegar essa medalha, agora eu pego. Eu comecei a correr, eu me lembro que eu fiquei muito emocionada, eu comecei a pensar em tudo que eu passei no ciclo, que no começo do ciclo eu caí, que eu fissurei a clavícula, e eu tive que ficar parada, eu não conseguia mexer o braço, eu demorei 2 meses pra voltar a nadar, e voltei com dor no ombro, tive um overtrain, tive contratura na panturrilha, que foi a pior lesão que eu já tive na minha vida, foi essa contratura na panturrilha. Demorou muito tempo realmente para poder voltar a correr. O meu mais longo durante o ciclo de corrida foi 17 quilômetros. Era um dos meus receios. Eu não sabia o que ia ter além do 21. Então eu sempre pensava, meu Deus, depois dos 21 eu não sei o que é que eu vou enfrentar. Às vezes você vai fazer um Ironman, você já correu uma maratona, ou você fez os longos do ciclo que vão até 33 quilômetros, 30 quilômetros. E eu não tinha passado por nada disso. E quando eu tava correndo aqueles 2 últimos quilômetros, passou tudo isso na minha cabeça. Então eu comecei a ficar muito emocionada. Na hora que eu dobrei, assim, sabe? Que eu consegui visualizar só o roxinho ali em cima do pórtico. Eu já tava, nossa, isso daqui acabou. Esses 5, 6 meses de ciclo acabaram. E tava desde janeiro, assim, já no ciclo do Ironman, sem parar, sem descanso, passando por todas essas intercorrências que eu tive. Quando eu passei, assim, do pórtico, eu fiquei nervosa. Quando eu pisei no tapete, primeiro eu fiquei nervosa. Eu falei, ai, meu Deus, não acredito que eu cheguei, eu não acredito. Eu toquei o sino, assim, muito rápido, não consegui nem prestar atenção no que eu tava vendo ali no sino. Só queria passar. E quando eu passei, eu fiquei, caramba, que eu escutei. Maria, você é um Ironman. Nossa, já me dá vontade de chorar de novo. Me emocionei demais. Lembrei realmente de tudo que eu passei durante o ciclo. Eu lembrei da Maria de 3 anos atrás, que entrou no triatlon e olhou pro treinador dela e disse, o meu sonho é fazer um full. Lembrei, assim, do meu primeiro sprint. Eu lembrei de todas as minhas provas. Lembrei realmente de tudo que eu passei desde que eu comecei o triatlon pra poder chegar até ali, que era o meu sonho. Eu tive tudo pra desistir durante meu ciclo, depois de tanta intercorrência. Durante todo o meu ciclo, eu ligava pro meu treinador e eu perguntava, Braz, tu acha que eu vou terminar? E ele, você termina. Você não vai terminar no tempo que você quer, do jeito que você quer, do jeito que você sonhou, mas você vai terminar num ritmo bem mais confortável. Então, toda a minha prova foi planejada pra ser o máximo de conforto possível. As pausas na corrida foram pra aliviar a contratura na panturrilha. Eu terminei muito feliz, porque o Ironman, ele é uma prova que foi feita pra dar errado. Tudo que tinha pra dar errado, pra mim deu. Tanto durante o ciclo, tanto na prova que um dia antes meu macaquinho rasgou, minha roupa de borracha não deu, peguei emprestada de uma amiga minha. Então, tipo, tudo que tinha pra dar errado deu. Passei mal. Em todos os momentos eu tinha na minha cabeça, não, essa prova é muito longa, ninguém faz uma prova dessa perfeita. Tinha consciência de que eu ia cair e me levantar durante a prova 1 milhão de vezes e quantas vezes fosse preciso, mas que eu ia terminar. E eu cheguei, eu olhei a hora assim, 11 e pouco da noite, eu falei, entreguei isso daqui. Eu acho que eu cheguei tão emocionada, assim, realmente de ter realizado aquilo que eu tanto almejei durante anos. Inclusive, eu pensava que eu ia terminar mais quebrada, com muito mais dor. E em nenhum momento da prova eu sentia cãibra, assim, nas pernas. Eu fiquei me arrastando de cãibra. Realmente, depois que eu terminei, eu falei, em nenhum momento eu pensei, nossa, eu tô acabada. Eu falei, meu Deus, eu tô muito feliz que eu entreguei isso daqui. Fiquei muito feliz. Eu nunca pensei em passar algo com a minha bike durante a prova, porque nenhum dos meus longos de bike eu passei por isso. E, apesar de tudo, eu consegui entregar. Saí de lá muito feliz, realmente. Foi a realização de um sonho. E mesmo não tendo sido 100% a prova dos meus sonhos, eu consegui entregar, apesar de tudo que eu passei. E pra mim, o que importa foi isso. O Ironman, no final, pra mim, foi sobre isso. Foi passar por cima de todas as adversidades, de encarar aquilo dali e entregar. E eu consegui entregar. O fechamento é esse? O fechamento é esse.